Olá, pessoal! Hoje no call semanal da AgroInsight, a gente trouxe aqui para conversar com vocês um engenheiro químico industrial, é o João Alves Souza Neto, do canal Tec Química. Por que isso? Porque a gente acha interessante compartilhar conhecimento e informações com pessoas de outras áreas, e não só na parte agronômica, né, de aplicação do defensivo, do fertilizante, mas também saber um pouco do por trás, né, de como é feito um defensivo. Você não tem curiosidade, por exemplo, quais são os processos lá dentro de um laboratório para a fabricação e registro de um defensivo e as polêmicas que envolvem essa área, né, porque em certos países alguns defensivos são proibidos e outros não. Por que a população, a sociedade em geral tem tanto preconceito em relação a essa área? Então a gente está aqui para esclarecer esses pontos nessa semana onde o tema é defensivos agrícolas. O João ele trabalha também com a parte de fertilizantes, mas nesse primeiro momento a gente focou mais nessa parte de defensivos, né, aproveitando também a época que o pessoal vai começar a utilizar aí nas lavouras. Beleza? Então vamos conferir aí depois da vinheta. Bom dia, pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um call semanal da AgroInsight. E hoje o nosso convidado especial é o João Neto, que ele é engenheiro químico industrial que trabalha aí na área de defensivos e fertilizantes. Ele também tem um canal que é o Tec Química, vou deixar o endereço aqui para quem quiser conhecer. E a gente trouxe ele aqui com o objetivo de conversar sobre essa outra parte, né, outro lado do defensivo, do fertilizante, que é na parte de formulação mesmo, de fabricação, que é interessante a gente trocar ideia entre áreas diferentes, né, que normalmente a gente não tem essa oportunidade no dia a dia. Então, seja muito bem-vindo, João. Tudo bem com você? Obrigado, Josi. Estou muito feliz de estar aqui, tá tudo bem. Espero aí nesse bate-papo a gente poder trocar muita informação e ideia para que possa gerar aí um conhecimento para todos. Isso aí, vamos lá. João, eu vou perguntar coisas assim que são curiosidades de um engenheiro agrônomo, né, uma engenheira agrônoma em relação à atividade de vocês, né, dos químicos aí na indústria. Então, começando com a parte do trabalho mesmo, né? Como que é o trabalho de um engenheiro químico numa empresa de defensivos e fertilizantes, né? Quais são as suas atribuições? O que um engenheiro químico pode trabalhar dentro dessa área? Na área assim, de fertilizante defensivo, o químico ele tem muitas funções, né? Ele pode exercer várias funções, principalmente no controle de qualidade, né? Para as análises de conformidade, né, desses produtos. Pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Ele pode trabalhar também na parte de produção, que o químico industrial ele tem uma parte de processos. Enfim, ele tem uma infinidade de funções que ele pode exercer, desde que ele tenha contato com química, né? Tudo que envolve essas indústrias tem muito a ver com o que o químico faz, sim. Legal, porque assim, quando a gente imagina o químico, a gente já pensa logo só na parte de laboratório e tudo mais, né? Mas a gente sabe que existe, então, essa gama de áreas que ele pode atuar, né, João? E aí, eu queria que você explicasse pra gente, resumidamente, como que é esse processo de registro de defensivos e fertilizantes, né? Quanto tempo leva esse processo normalmente? Olha, para defensivo é um processo bem demorado. Primeiro por causa dos estudos, né, que exige prévios para a liberação desse defensivo. Então, assim, quando muito rápido, um registro sai em torno de 2, 3 anos, quando é muito rápido. Quando já é um defensivo mais inovador, que exige mais estudos, ele vai demorar em torno de uns 5, 6 anos para poder ser liberado no mercado. Então, assim, é um processo bem longo, né, de registro, exige muitos estudos são feitos, né, para garantir que esse produto ele chegue no mercado com qualidade. Isso a gente está pensando só em tempo de registro, né, fora o tempo de desenvolvimento, que isso fica dentro da empresa até chegar, né, na etapa final, que é o registro. Já o fertilizante ele já é mais rápido, né, atualmente até houve uma mudança em que o registro ele sai imediato, né, então é bem rápido. A empresa só tem que declarar as composições que existem no fertilizante
e ela já obtém o registro desse produto. Desde que ela seja registrada, né, já no mapa e tudo mais, ela já obtém imediato o registro. Uhum. E, no caso, assim, quais são esses testes que tem que fazer nos defensivos, além da questão de toxicidade para pessoas e tudo mais, né? Se ele é realmente efetivo para aquilo que ele se propõe, né? Fora isso, quais outros testes, assim, você poderia citar, ou é basicamente isso? O registro ele é concedido pelo MAPA, né, que é o Ministério da Agricultura, só que o IBAMA e a Anvisa também fazem avaliação desse produto. Então, basicamente, o registro ele é dividido assim, a Anvisa vai fazer estudos de impacto ao ser humano, né, à saúde humana, o IBAMA aos impactos meio ambiente, e o MAPA a eficiência agronômica, né, realmente se ele está adequado. Então, dentro desse processo de registro, é estudado toxicidade ao ser humano, né, então a Anvisa vai fazer vários testes, exige, né, vários testes para toxicidade ser humano, toxicidade cutânea, por inalação, irritação ocular. Então, existem vários testes que são feitos prévios para isso. O IBAMA também solicita testes para algumas culturas, né, que sejam, por exemplo, peixes, abelhas, né, que vão causar algum impacto e que podem, né, o defensivo pode causar algum impacto. Então, ele também tem esses testes de toxicidade para esses seres, né, também. Uhum. E o MAPA vai ver a eficácia desse produto, né, vai estudar ali o tempo de vida, né, desse produto durante a agricultura, né, a plantação mesmo em si, a cultura. Basicamente, resumindo, é isso. Então, existem várias etapas, né, para esse registro, por isso que ele também é demorado. Entendi, certo. E falando em termos de legislação, né, quais são as mudanças importantes nos últimos anos, né, na questão de segurança desses insumos, porque a gente sabe que é um tema muito polêmico, principalmente quem não é da área, né, do agro, então a sociedade cobra muito isso em relação ao nosso setor. E essa legislação, ela ficou mais aberta ou mais restritiva, na sua opinião, como engenheiro químico? Assim, pensando mais pelo sentido de as mudanças que têm ocorrido, né? Por exemplo, foi discutido, né, um tempo atrás aquela alteração na lei que eles queriam mudar o nome, né, para ser usado não como um agrotóxico, né, como a lei hoje determina, mudar o termo para pesticida. Isso, para mim, na minha opinião, sinceramente, não vai mudar muito. O que a gente tem que ter consciência é de que é um produto tóxico, realmente ele é tóxico ao ser humano, a gente tem que ter os cuidados dos manuseios, né, que a gente vai ter que ter para utilizar esse produto, né, então a gente precisa ter cuidados com ele. Só que foi uma discussão que foi muito levantada, né, foi até a mídia caiu muito pesado em cima dessas questões. Outras coisas também foram as liberações de registros que estavam parados há muitos anos no Ministério aí da Agricultura para poder ser liberados, e a mídia soltou falando que eles iam aumentar a quantidade de veneno nos pratos, né? Na verdade, não é bem assim, né? Analisando os registros que foram liberados, teve muitos produtos que já existiam no mercado, foram só novos registros de empresas diferentes. Isso eu acho que para o agricultor e até para a sociedade é bom, né? Porque, primeiro, fórmulas são melhoradas, né? Você tem competitividade dentro das empresas, então isso foi bom de certa maneira. Teve pouquíssimos registros que foram liberados que são de moléculas novas que não eram usadas. Então, assim, no geral, né, essas alterações, assim, nesse sentido, foram boas, porque exige um pouco, né, da sociedade também enxergar essa necessidade desse defensivo, né, desse produto, de enxergar que é uma problemática, que ele tem essa problemática de toxicidade, mas que ele também tem sua utilidade. Então isso é importante, né, no sentido, é um produto importante. Pensando agora também com relação, teve uma outra alteração recente, que foi, para mim, foi um avanço muito bacana, que é a formalização da mistura de calda. Antes, assim, na lei não é que era proibido, mas não era legalmente, né? Não estava legal isso na lei, que as misturas de caldas elas são permitidas agora, só que por uma prescrição do engenheiro agrônomo, né? Isso faz com que agora torna-se isso mais técnico, né? Porque não é só o agricultor ali tentando fazer alguma coisa diferente ou alguma indicação que ele escuta de alguém. Não, o agrônomo que vai passar essas informações, né? Ele vai passar uma prescrição técnica
do que o agricultor vai fazer, e em contrapartida o agrônomo também ele tem uma responsabilidade nisso. Então acredito que agora isso pode ter um retorno bom, né, para a população aí, porque gera-se uma responsabilidade e vai se tornar algo mais técnico, né? Eu acredito que os engenheiros agrônomos que trabalham nessa área têm buscado muito mais informações sobre os produtos para entregarem, né, uma solução mais completa, né, para o agricultor, né? Eu acredito que, assim, nesse sentido, essa alteração também foi uma alteração que ajudou bastante, né? De fertilizante, teve a alteração que foi o registro imediato. O registro já do fertilizante era bem rápido, era em torno de 6 meses já era concedido o registro. Só que agora ele não passa mais por avaliação do mapa, a empresa faz a solicitação direto pelo site deles lá e ela já obtém o registro. O mapa sugeriu que isso seria feito para que eles tivessem mais tempo para fiscalizar o mercado. Pensando por esse lado, se eles realmente fizerem isso, é um avanço. Caso contrário, a gente tem que tomar muito cuidado aí com o que tem no mercado, porque é um risco, né? A gente sabe que existem pessoas no mercado que podem agir de má fé e o mapa, o ministério, seria o órgão que poderia fiscalizar isso daí, ajudar a gente, né? Com relação a isso. Uhum. Em relação à mistura de calda que você falou, eles estipularam um teto máximo de quantos produtos que pode... E é interessante porque realmente isso já acontecia a campo, né? Já era uma realidade que não adianta você ter um negócio na lei e na prática acontecer totalmente ao contrário. Fechar os olhos, né? Fechar os olhos. Exatamente, é uma coisa que já acontecia muito, assim, mas fala na lei alguma coisa no sentido de quantos produtos podem entrar ainda nessa mistura ou não? É só questão de realmente compatibilidade entre eles? O que eu vi quando foi lançado é que, na verdade, a prescrição deveria ser feita por um agrônomo e o agrônomo que teria a responsabilidade sobre isso. Então, com relação à quantidade, tecnicamente assim, eu não lembro de ter nada específico, mas já é um grande avanço que o agrônomo com certeza vai fazer esses testes de compatibilidade, que é algo muito importante, né, que por muitas vezes os agricultores penam aí, né, com algumas incompatibilidades que tem no mercado para poder fazer a aplicação, gerando entupimento, né, atrapalha durante a aplicação, tem muitos problemas, mas é algo que eu acredito que não esteja descrito, né, nessa lei, mas o principal dela é que o engenheiro agrônomo torna-se responsável pelo que ele prescreve agora e pode prescrever uma mistura, né, isso é algo importante aí. Isso é ótimo. João, entrando para uma parte mais técnica, a gente estuda lá na faculdade e tudo mais, né, que os defensivos, eles têm uma decomposição, né, pelos micro-organismos no solo, que acabam consumindo aquele defensivo ali, claro. Isso depende também da importância, por isso a importância de você trabalhar com a dose, né, porque na dose recomendada eu acredito que isso tem um estudo para ver essa questão da decomposição na dose recomendada. Mas como é que é isso na prática mesmo? Isso realmente acontece? Se você aplicar na dose certa, o defensivo ele vai ser 100% degradado no solo? Ou ainda não tem como, ou ainda fica um resíduo sempre quando você aplica? A gente for pensar em resíduo, vai existir sim uma quantidade, tá? Quando a gente registra um produto, como eu falei, ele passa por vários testes. Um deles é exatamente esse, é o quanto ele vai resistir em solo, em água, né, quanto tempo ele vai degradar. O que é importante, esses prazos foram determinados na bula, né, que vem descrito na bula do produto, ele descreve um prazo que a planta consegue absorver esse produto, consegue metabolizar ele, né, para que transforme ele em outra coisa e degrade ele, e que ele também não fique no solo. Então, respeitar os tempos, por exemplo, olhar uma previsão de chuva, para que na hora que você faça a aplicação, está tendo previsão de chuva para hoje, vou fazer a aplicação, vou perder tudo para o solo, esse produto vai ficar no solo, a degradação dele é um pouco mais demorada, porque no registro
imagina-se que a planta vai absorver, vai degradar, então feito esse estudo, né, para isso. Mas ele não vai degradar completamente, né, vai existir um resíduo, mas é um resíduo muito pouco, muito pequeno, que não é algo que vai afetar a saúde nossa, desde que ele seja aplicado nas concentrações corretas, né, e respeitando o tempo, né, de aplicação que é descrito lá na bula. Isso também é muito importante. Eu vejo um paralelo muito grande nessa área de defensivos com a nossa própria saúde humana, né? Onde a gente, se a gente tomar um remédio que não era para tomar, que não é na dose certa, né? Não é recomendado pelo médico e tudo mais, a gente vai ter consequências da mesma forma que você não aplicar o defensivo na dose certa, né? Recomendado pelo agrônomo. Então a gente tem uma cobrança muito grande no setor agro, mas a gente não consegue, às vezes, ver por esse lado, né? Que muito dos problemas que vem acontecendo hoje em dia é por falta de informação, conhecimento técnico de aplicar isso, né? Quando ele realmente precisa. Nós, como agrônomos, e vocês também, engenheiros, com certeza devem pensar da mesma forma. A gente não usa isso daí porque quer, né? Porque gosta, porque acha que é mais fácil, ou sei lá o quê, né? Mas dependendo realmente da urgência da situação. Da necessidade. Da necessidade, né? Então, exatamente. Acho que é importante deixar bem claro isso. Sempre quando eu vou explicar, né, falar sobre defensivo, eu falo, o defensivo ele é bem parecido com o remédio que a gente vê lá na farmácia. Até você tem um nome comercial, embaixo você tem o nome dos ingredientes ativos, as concentrações. Então, ele é um remédio para a planta, né? Então, a gente tem que usar ele da mesma maneira, com a consciência da mesma maneira que a gente usa para a gente, né? Porque a gente tem que respeitar as doses, a gente não pode tomar uma superdose de um remédio que a gente passa mal, né? A gente tem os efeitos colaterais, né? E deixar de tomá-lo também, porque senão a gente sofre consequências. Então, são 2 pontos, né, que a gente tem que pensar aí, que são importantes. Voltando um pouquinho em relação à degradação, né? Ela é feita principalmente por micro-organismos ou tem algum outro tipo de ação ali que pode quebrar essas moléculas, que pode desativar elas? Calor, luz, a própria água, muitas moléculas sofrem hidrólise, né, que a gente fala. Então, tem vários fatores que podem causar essa degradação. No campo, o que eu consigo pensar agora de imediato é isso, a luz, né, que é muito forte, a luz do sol ali, né, que está diretamente. pH também, né, pHs básicos, né, alcalinos, ou pHs ácidos também ajudam a degradar algumas moléculas. Então isso vai variar de acordo com a condição. E para que ela chegue a contaminar o lençol freático, só se tiver numa superdose mesmo, ou mesmo com uma dose correta, pode acontecer dela contaminar, que nem em casos que você falou de chuva, isso pode acontecer? Pode acontecer de lixiviar, né? É um processo normal, só que as quantidades que ela vai ser arrastada, né, para esse lençol freático são pequenas e também já é considerado uma degradação desse produto, né, com o tempo também. Uma coisa importante é que as tecnologias das formulações, elas entram também para garantir que não ocorra essa perda, né? Por mais que tenham ocorrido chuvas, existem tecnologias que são colocadas dentro dessa formulação para garantir que elas não se percam, né? Que elas ficam retidas ali na folha, né, na planta, para que não ocorra essa perda também. Isso é algo importante. João, fala pra gente um pouco sobre os testes de novas fórmulas, né, quando entram no mercado. Como que são esses testes em laboratório? Quais os processos que você faz? Entrando numa parte mais química mesmo, né, operacional. Dentro do laboratório, são feitos também vários testes para desenvolver. Laboratório químico, né, vamos pensar. Então, a gente desenvolve a formulação, a gente recebe um projeto, né. Nesse projeto tem descrito algumas informações importantes. Se quem está solicitando esse projeto deseja um produto líquido ou deseja um produto sólido, qual a concentração que tem esperado, né, para esse produto, quais são os ingredientes ativos desse produto, é um só, são 2, 3, né, e por aí vai, para que a gente receba, né, um briefing do que é que a gente vai fazer e executar dentro do laboratório. Então a gente faz vários protótipos, isso daí demanda um tempo para que seja feito,
geralmente um desenvolvimento completo dentro do laboratório básico, tá? Pensando em moléculas que já existem no mercado. Ele demora aí uns 2 anos, pelo menos, para ter completo dentro do laboratório. Por quê? Primeiro que é feito um estudo acelerado. O estudo acelerado, ele é um estudo que é feito em estufa, a 54 graus, então a gente faz vários protótipos e submete a essa temperatura por 14 dias e deixa uma amostra ambiente. Depois que sai esses 14 dias, a gente faz comparação, ver se o produto ele continua com as mesmas características, se teve alteração de cor, se teve alteração de pH, se os ingredientes ativos se mantiveram estáveis ou degradaram dentro dessa fórmula, se houve separação de fases, enfim, a gente avalia por completo essa formulação, sempre comparando a ambiente, que ficou ali por 14 dias numa temperatura normal, e a que foi estudado acelerado. Aí a gente já tem uma prévia de que esse produto ele pode ser um possível, né, se ele passar por esses testes, ele pode ser um possível produto aí a ser desenvolvido, né? E aí começam outros testes. Agora você tem que ver se realmente ele tem um estudo, fazer um estudo mais completo, né, em uma validade normal. Então a gente estuda ele por muito tempo, fazendo várias análises, essas mesmas análises comparando com os resultados do ambiente que a gente obteve. A gente faz várias formulações desse mesmo produto depois que foi decidido, né, um protótipo. A gente faz várias formulações e começa a testar se ele realmente foi estável, se por um acaso, né, só um deu certo, os outros também vai dar. Substitui matérias-primas, por exemplo, testa matérias-primas de outros fornecedores, né, para ver se essa formulação realmente é estável. Então, tentando fazer um resumo para ficar mais claro. Primeiro, a estabilidade acelerada, para você decidir se a sua formulação ela pode ser um possível candidato, né, para registro. Depois, a gente faz um estudo prolongado, onde a gente vai fazer um estudo mais completo, com mais calma, várias outras réplicas dessa formulação, né, para ver se ela é estável realmente. Isso é basicamente o que acontece dentro do laboratório químico, né? Então, o que a gente faz é estudar se essa formulação ela vai ser estável ou não. Depois disso, é feito também alguns testes em campo. Pode ser feito isso em casa de vegetação, por exemplo, se você desenvolveu aí 3 protótipos, né, de formulações. E essas formulações você quer verificar algo em específico. Você pode completar ele no laboratório químico e passar isso para um agrônomo fazer uma avaliação para você, ver qual que é o melhor realmente em eficácia, né? E aí, a partir disso, você já determina qual que é que você vai continuar os seus estudos. Não sei se eu consegui ser claro. Sim, sim. Uhum. Né? Deu para entender? Então, é mais ou menos isso que é feito no laboratório. Entendi. Deu para a gente ter uma noção do processo em geral, né? De como é trabalhado. Muito bom. E assim, você acredita que ainda há muitas moléculas a serem descobertas, né? Porque a gente já avançou bastante nessa área de lançamento de novas moléculas, e a gente sempre se pergunta, né, será que existe muito ainda campo para novas moléculas, ou mais o aperfeiçoamento de uso das que já estão no mercado? Você acha que qual é o movimento que vai crescer mais? Com certeza, o que mais vai aumentar é o melhoramento de formulações. Mas eu acho que existe sim possibilidades. A imaginação humana, né, a nossa criatividade e inteligência, ela é infinita, e eu acredito que com certeza vão existir novas moléculas aí com novos efeitos e até com redução, né, de impactos tanto para o meio ambiente quanto para o ser humano, que eu acho que isso é importante a gente pensar nisso também. Eu acredito que as grandes empresas têm pensado nisso, né, querendo ou não, é o interesse delas, né, que quanto menor for o impacto desses produtos, melhor, né? Que a gente obtenha produtos com maior tecnologia e que vai ter a efetividade que a gente precisa e menos efeitos colaterais, né? Então, moléculas novas vão existir, sim. Com certeza vai aparecer novas moléculas por aí. Mas eu acho que o mais importante de tudo é o melhoramento de formulações que existem no mercado. Entra naquele ponto que eu comentei lá no começo, né? Quando foi liberados vários registros aí, né, no ano passado, nesse ano, que a mídia criticou muito isso. Temos que pensar que o processo de registro ele é burocrático. Por exemplo, para eu fazer uma alteração de formulação, uma pequena alteração de formulação,
eu tenho 2 anos para que essa alteração seja aprovada, pelo menos, né, 2 anos. Então, imagine assim, que se eu conseguir fazer um melhoramento na formulação para que ela seja mais efetiva, para que ela tenha mais aderência a uma planta, por exemplo, várias mudanças que eu posso fazer nessa formulação para melhorar ela, eu tenho que esperar 2 anos para poder entrar com essa alteração no mercado, se ela for aprovada. Então, assim, melhoramento de formulação é algo importante. Eu acredito que muitas empresas têm feito essas alterações aí, nessas formulações para melhorar, porque eles querem melhorar a eficiência do produto deles, e isso é muito importante que seja visto com bons olhos, né? Tem um exemplo também muito interessante, que é o dicamba, né, um herbicida, que é muito utilizado aí, e nos Estados Unidos ele teve problema devido à volatilidade dele. E chegou até a ser banido em alguns estados, né, do país lá. Ele foi proibido por causa da volatilidade que ele tem. O que quer dizer essa volatilidade, né? É feita a aplicação dele e mesmo dias após a aplicação, esse produto pode causar deriva e passar para matas nativas ou então para culturas vizinhas, né? Causando problemas aí, né, de contaminação cruzada. O que foi feito? Foi feito um trabalho muito grande para melhorar essa formulação e reduzir essa característica. Então, mudou a molécula, né? Foi criada uma molécula nova, existe um dicamba novo aí no mercado? Não existe. Se a gente for pensar, foram só tecnologias que foram adicionadas à formulação para que ela reduzisse essa volatilidade. Então, se você for olhar por esse lado, é um avanço que a gente teve, né, de qualidade aí de um produto, sem ter feito uma grande inovação, né? Inventado uma molécula nova, criado uma molécula nova. Foi feito alterações na formulação. Outros exemplos aí que a gente pode dar também é o clomazone, né? O clomazone tem formulações dele que é concentrado emulsionável e tem umas que são encapsuladas. Essas que são encapsuladas também têm a volatilidade reduzida. O clomazone também tem um problema com volatilidade, que é o mesmo caso do dicamba. E o lambda-cialotrina. O lambda-cialotrina, ele é um inseticida que ele causa irritação na pele. Então também ele existe formulações diferentes e quando ele é encapsulado, ele reduz esse efeito de irritação. Então já é uma segurança maior para o agricultor. Além de que quando você encapsula esses produtos, eles podem ter uma liberação gradual. O que causa essa liberação gradual, né? O que é a vantagem disso? É que você reduz o tempo de aplicação, as quantidades de aplicações que são feitas desse produto. Então, por exemplo, se eu tinha um produto que ele iria ser aplicado 3 vezes, talvez com uma aplicação desse encapsulado, ele consiga se manter efetivo por esse mesmo período. Porque o encapsulamento, ele ajuda em 2 coisas, né? Primeiro, a você não ter contato com o ingrediente ativo, né? Isso reduz um pouco. E segundo, que ele vai fazendo essa liberação gradual. Então, se a gente for pensar em como a planta absorve, você dá o produto, né, você faz a primeira aplicação, então o produto está lá em cima em concentração. A planta vai absorvendo, vai degradando, né, por causa dos efeitos do sol, né, vai sendo lixiviado por chuva e etc. Todos os efeitos que existem no campo. Né? Então a concentração está lá em cima. Passa por um período, ele começa a cair. O que acontece com o encapsulado? O encapsulado ele vai se manter estável por mais tempo e esse efeito é prolongado. Então a gente tem a redução de aplicações. Então são várias coisas que a gente pode utilizar na formulação para torná-la mais efetiva, mais segura, né? Para que esses produtos eles sejam muito melhores do que eles são atualmente. Quando você fala encapsulado, o que seria essa cápsula? No que ela é feita? Não é igual a do remédio, não é aquela cápsulazinha que a gente vê. Na verdade, essa cápsula a gente não consegue enxergar a olho nu, tá? Essa cápsula, ela é um microencapsulamento. Então são pequenas cápsulas, é um envolto que tem envolvendo a molécula que a gente não vai conseguir enxergar. Então, por exemplo, o agricultor quando for comprar, né, alguém que for manusear, vai ver ela é muito semelhante à suspensão concentrada. A diferença dela é que ela tem cápsulas em volta do ingrediente ativo que vai causar esses outros efeitos. Isso reduz o tamanho também? A cápsula ela se adapta à quantidade de líquido ali do momento, ela se reestrutura
Ou ela cria um tamanho uniforme em gotas, por exemplo? Geralmente, pelo processo, ela vai se tornar mais uniforme, tá? E ela vai envolver uma quantidade de ingrediente ativo. Então, isso vai depender muito do processo que ela é feita, tá? É importante também. Isso são pontos importantes na hora de produzir, né, esses produtos, né? Tudo que é feito lá no laboratório tem que ser escalado para a indústria, né? Então, é algo que é importante. É como se fosse um óleo mineral que você coloca ali. Isso. É bem parecido. Quando a gente pensa em óleo mineral, por exemplo, ele emulsiona na água. Até depois, se o pessoal quiser ver vídeos, eu fiz uma explicação sobre os concentrados emulsionáveis, que é parecido com esse produto aí, né, que você falou, que é o óleo mineral. Então, ele vai formar uma emulsão. Essa emulsão é quando o óleo vai ficar lá dentro da micela e os tensoativos vão ficar em volta desse óleo, que vai causar essa mistura dentro da água. É bem parecido o encapsulado com esse pensamento. A diferença são os produtos que são utilizados ali, que ali geralmente é um polímero que está envolvendo. Esse polímero ele tem uma resistência diferente, com um comportamento diferente dos tensoativos, mas é bem semelhante a isso. Entendi. João, você comentou alguma coisa em relação que eu achei interessante, em relação à liberação de defensivos em outros países e não aqui. E isso é um argumento muito utilizado também, né? Tal defensivo é proibido na Europa e aqui não. Você acha válido esse argumento? E por que existem essas diferenças, né? Você acha que existe alguma pressão política ou é por questão química mesmo? Que um país é liberado, o outro não. Assim, por exemplo, usam de má fé também dessas informações, tá? O que eu consigo ver, por exemplo, te dar de exemplo. O dicamba, ele sofreu isso há pouco tempo atrás. Falaram que ele é proibido em outros países, que não pode ser usado, mas não é bem assim que funciona, né? Não foi bem dessa maneira. Foram proibidas um certo tipo de formulação à base de dicamba. Então, a informação tem que ser levada clara, né, para as pessoas. Elas têm que ser publicadas na sua íntegra, né? Então, o que aconteceu nos Estados Unidos, conforme eu falei, foi que uma certa formulação, que foi a inicial que eles utilizaram, ela tinha uma volatilidade muito grande e causava esse impacto. A empresa que produziu, ela já alterou a fórmula, fez fórmulas melhores e ela já está no mercado lá nos Estados Unidos e ele já foi permitido nos outros estados que estavam proibidos. Tá? Se eu não me engano, é só um estado que ficou sem liberar, que eles restringiram. Então, assim, a informação tem que ser passada clara, né? Com certeza isso tem fundo político, né? Tem um monte de coisas envolvidas. E também tem a falta de informação. Que às vezes as pessoas, isso assusta, né? As pessoas falam, nossa, isso é proibido nos Estados Unidos. Se a gente for pensar, né, Estados Unidos, Europa, né, eles têm muito avanço em tecnologia e lá foi proibido, aqui no Brasil vai ser permitido. Estamos andando para trás, né? Que é o que o pessoal mais comenta, né? Mas isso deve ser levado em consideração, tá? É que às vezes a informação ela não é passada na íntegra para a população e a população acaba sendo influenciada aí nesse caso. Você acha que na maioria dos casos em que isso acontece é mais por essas questões assim de adaptação? Ou você tem algum exemplo de defensivo que realmente lá eles proibiram porque eles acharam muito que passou do limite de tóxico e aqui a gente usa? Você tem alguns exemplos desses assim realmente? Que a gente utiliza aqui, agora eu não me recordo de nenhum, mas com certeza, se foi proibido lá fora, já o mapa, a Anvisa, eles já tentam bloquear aqui por motivos que são claros, né, que realmente houve problema, eles já tentam bloquear aqui. Não consigo me lembrar agora de nenhum, mas tem muitos que estão sendo discutidos, né, de serem banidos ou não. Um tempo atrás a gente teve a discussão sobre o acefato, né, que é um inseticida, de ser banido, mas ele acabou não sendo banido, colocaram exigências para que ele fosse manipulado de forma segura. Outra coisa que influencia também para essa decisão de banimento ou não, às vezes, para as culturas no exterior,
né, pensando nos Estados Unidos, Europa, esse produto já não torna mais importante, ele já não tem uma grande eficiência e não é tão importante. Então eles fazem o banimento lá, mas às vezes ele tem uma importância aqui para o Brasil. Então o que pode acontecer é de eles manterem esse produto no mercado devido à importância dele. Tá? Isso também pode acontecer. Acredito que é mais ou menos isso. Entendi. Não, é realmente essa parte não havia pensado, né? Porque o produto ele tem uma vida útil, né? De efeito e tudo mais, de adaptação da cultura, né? Aquele princípio ativo, e pode ser que ele não faça mais efeito, e aí não é interessante que o governo lá, o órgão que controla do país, deixe liberado uma coisa que não tem mais eficiência, né? Porque tem muita gente que pode estar usando ainda, sem saber, e aí sim, só contaminando por contaminar, né? Sem procurar outras alternativas, é mais nesse sentido, né? Isso, exatamente. Entendi. Viu, pessoal? Por isso que é bom a gente sempre estar conversando e conhecendo mais, para realmente identificar de onde que vem, né? Tem um porquê das coisas, né? Não é só simplesmente porque nós somos contra tudo quanto é químico e não vamos usar, vamos banir no nosso país. Então tem que prestar atenção. Eles não estão deixando de utilizar outros lá, né? Continua usando, né? Tem outros, eles banem alguns, mas com certeza estão utilizando outros aí que entram no lugar. Sim. E, João, em relação à importância do conhecimento técnico na utilização disso tudo, né? E recentemente eu vi uma pesquisa do próprio IBGE de 2017, eu vi por esses dias do quanto que a aplicação de defensivo tem sido reduzida ao longo do tempo e, ao mesmo tempo, com o acompanhamento técnico tem aumentado. Então, lá na pesquisa fala, 10 anos atrás o acompanhamento técnico era de 15% das propriedades, né, 10%, e hoje, em 2017, ele já está chegando perto dos 80%. E a gente, coincidência ou não, né, o uso dos defensivos também vem caindo. Quer dizer, as pessoas estão racionalizando mais isso a partir do momento que elas têm um acompanhamento técnico. E como que você avalia isso no campo, você como engenheiro químico? Você tem visto realmente na prática esse avanço da preocupação das pessoas em utilizar da forma correta? Ou a gente ainda está muito distante do ideal? Com certeza tem melhorado. Eu vejo que, por exemplo, as empresas têm investido muito na formação do próprio vendedor, né, do representante comercial ali, que ele conheça do produto, que ele tenha o conhecimento do quais são as consequências dele, quais são as tecnologias que estão sendo empregadas dentro desse produto, para que ele tenha um diferencial no mercado. Então, tudo isso já traz para o próprio agrônomo um conhecimento maior desses produtos, que ele vai levar para o agricultor também. E eu acredito que o agricultor tem pensado muito mais também, além de tecnicamente, financeiramente. Porque ele usar menos desses produtos também vai gerar mais lucro para ele, né? Porque a gente sabe que é um investimento alto, né? Então, acredito sim que tem melhorado, é algo que vai melhorar muito mais, eu acho que tem espaço para melhorar muito mais, principalmente com relação à conscientização sobre os riscos desse produto, né? A gente vê ainda muita gente trabalha em empresas e eu recebo, tem hora que eu falo assim, gente, como que eles conseguem fazer isso? Mas às vezes o produtor ele grava mostrando uma cauda, sabe, fazendo uma cauda e ele sem luva manipulando aquilo ali, muitas vezes ele põe a mão dentro do produto, a gente fica louco de ver aquilo, fala assim, gente, isso tem um risco, né, é um produto tóxico, né, a gente sabe que ele tem uma toxicidade pra gente, então não podemos ter contato, mas isso é recorrente, então eu acredito que com o tempo isso vai melhorar, vai mudar muito, né? Que já vem melhorando, eu espero que continue melhorando muito mais. E também eu espero que o próprio Ministério, né, ele consiga conscientizar melhor toda a cadeia, né, e fazer com que essas fiscalizações fiquem mais fortes também, para garantir que o agricultor esteja utilizando, por exemplo, os EPIs que são exigidos, para que os equipamentos que tem no mercado eles garantam segurança para eles também fazerem aplicação, para que esses produtos que estão sendo liberados, registros, que eles sejam realmente produtos que estão melhores e não piores que o que está no mercado.
Eu até esqueci de mencionar, eu falei lá atrás sobre as legislações, né? A gente estava comentando sobre legislação internacional. A nossa legislação, ela é muito completa, ela tem bastante coisas para o registro, ela é muito boa, assim, no sentido de exigir melhorias dos produtos. Por exemplo, quando eu falei de uma alteração de formulação, ou quando a gente entra com um produto genérico, né, que já existe no mercado e vai fazer uma réplica desse produto. Quando isso ocorre, você tem que garantir menor toxicidade desse produto. Então isso já é uma vantagem. Se a gente for pensar, a nossa legislação, ela vê que esses, por exemplo, você quer fazer uma alteração nessa formulação, você vai fazer uma alteração para melhor, não para pior. Então isso é uma vantagem. Então a gente tem classificações toxicológicas, né? Que são aquelas faixas que a gente vê no produto, né? Que é vermelho, amarelo, azul e verde. A escala, né? Vermelho, do mais tóxico, vermelho, amarelo, azul e verde. Então a gente tem essas classificações. Se existe um produto no mercado que ele é classificado como amarelo, ele só pode ser amarelo ou para cima. Ele não pode ser vermelho. Então isso é algo importante. Se alterou a fórmula, essa fórmula vai ter que entrar com uma toxicidade igual ou menor. Se você for fazer um genérico, desculpa, né? No caso, você tem que entrar com um produto que seja melhor no mercado. E quando você faz alteração de fórmula, que você vai alterar componente, esse componente também ele tem que ter toxicidade igual ou reduzida. Para isso, a norma ela tem algumas tabelas que ela indica o que é que você pode utilizar para isso. Isso é muito interessante. Então, pensando nisso também, o governo, né, ele também entra como uma parte importante para garantir, né, essa segurança para o agricultor também. E isso é muito importante. Então, acredito sim que deve melhorar muito, o governo tem que fazer muita coisa para melhorar isso, tanto na consciência de quem utiliza, né, tanto para os impactos que ela causa. Acredito que controle de qualidade desses produtos ainda tem muitas falhas na legislação, porque não existe muitas exigências sobre esses produtos. Na maior parte das vezes, as empresas elas são mais críticas, porque, graças a Deus, o nosso agricultor ele é exigente, né? Os produtores nacionais eles são muito exigentes quanto à qualidade desse produto, quanto aos efeitos. Então, as empresas elas tendem a produzir produtos muito melhores do que a própria legislação, assim, vamos colocar entre aspas, exigiria. Então, isso é legal. Se você for pensar no contexto geral, o registro do produto está muito bom. Eu acredito que a falha esteja mais na parte de fiscalização, na parte de controle de qualidade desses produtos, né, que deve ser melhorado. Entendi. E uma dúvida mais técnica, assim, como é que você faz a diminuição de toxicidade de um defensivo? Essa toxicidade ela é avaliada com relação à irritação à pele, irritação ocular, né? Então, o que acontece? Não significa que ele vai ser menos tóxico no sentido de que não vai causar um mal ao ser humano. Mas ele, por exemplo, em contato com a pele, não vai causar irritação. Isso já é uma vantagem, né? Que você consegue lavar sem ter grandes problemas, né? Se você se contaminar por algum acidente, né? Então, isso é reduzido com a utilização de produtos químicos dentro da formulação que não causam, né, essa irritação. Por exemplo, fazer uma analogia, já viu propaganda de shampoo para bebê? Que eles falam, não tem lágrimas, sem lágrimas. Então lá dentro tem compostos, né, que os shampoos normais, quando cai no olho, irrita. Nesses shampoos para bebês não tem. Então, esses componentes que estão lá no shampoo, por exemplo, pode ser colocado no defensivo agrícola para reduzir essa irritação, né, que causa efeitos. Então, são tecnologias que são aplicadas na formulação para reduzir isso. Entendi. Então, na verdade, é um estudo de trocas de componentes secundários, né, que estão ali para, de repente, facilitar a absorção, mas que causam esse efeito. Por exemplo, no próprio caso do dicamba que eu citei, né, de volatilidade, a própria alteração da fórmula já reduz um pouco já esse efeito, né? Então, são várias coisas que você pode fazer na formulação para ter essa redução. Isso é muito legal. Entendi. Muito bom. Tá certo, João. A gente chegou aqui no fim do nosso bate-papo. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, o seu tempo, por ter reservado um espaço na agenda para conversar com a gente.
Quem quiser saber mais do canal do João, né, o Tec Química, tá aí o endereço para entrar lá, e quem tiver mais curiosidade para saber essa parte técnica, né, João? Conta pra gente o que você mostra lá no canal. Eu que agradeço, viu, José, a oportunidade aí, espero que tenha ajudado a contribuir. E quem quiser conhecer o Tec Química, acessa lá, a gente fala sobre formulações, tem falado bastante sobre todos os tipos de formulações que existem no mercado, não os tipos em relação a moléculas, estamos falando em relações a concentrado emocionável, suspensão concentrada, que são tipos da formulação mesmo, né? As análises que são feitas nesse produto para controle de qualidade. Temos feito algumas lives que a gente leva o pessoal da área para falar um pouquinho sobre assuntos específicos, então tem bastante coisa. Quem tiver interesse, entra lá para conhecer, que vai ser legal. E a gente aceita bastante sugestão, pode mandar sugestão lá que a gente vai fazendo conteúdo também. Muito bom. E assim, você que é engenheiro agrônomo, muito interessante conhecer esse lado aí também, né? Com certeza, dá um pulinho lá, porque conhecimento nunca é demais, sempre agrega no nosso dia a dia. Então tá bom, João. Te agradeço aí e vamos, uma próxima oportunidade aí, estamos à disposição. Tá certo. Muito obrigado, viu, Josi? Com certeza, precisando aí, estamos para compartilhar conhecimento. Isso aí, então tá bom. Obrigada, tchau, tchau. Obrigado, tchau. Certo? Muito obrigada pelo seu acompanhamento até agora. E você já sabe, se ficou alguma dúvida aqui que eu não comentei em relação a esse tema, deixe aqui nos comentários, mande uma mensagem para a gente também por e-mail no suporte@agroinsight.com.br com a sua sugestão de tema ou pergunta em relação a esse assunto, tá? A gente vai ter o prazer de te atender lá e responder e anotar, né, a sua sugestão, certo? Lembre-se também de compartilhar esse vídeo para os seus conhecidos e a gente se encontra no próximo call semanal da AgroInsight. Até lá!